Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Guimarães, eu sou advogada, especialista em direito sucessório e sou professora no portal Modo Advogado, uma escola de prática jurídica. Eu vim falar com vocês hoje sobre escritura pública de inventário de bens. Eu trouxe uma minuta da escritura pública para que vocês possam ter contato com este documento, quem ainda não teve oportunidade ou não sabe como é feito. Eu trouxe hoje um caso prático para que vocês entendam o que precisa ser feito e qual é o passo a passo. Inicialmente, eu preciso dizer que este inventário que nós vamos conhecer hoje foi um inventário conjunto de duas pessoas, em que havia somente um bem, que era um imóvel rural, e havia também um cessionário. A pessoa comprou os direitos hereditários sobre esse bem. Era uma cessão onerosa, foi através de uma cessão onerosa. Então, nós temos aí um caso que incide ITCD e que incide ITBI pela cessão onerosa. Quanto ao ITCD, por se tratar de um imóvel, somente um imóvel neste inventário, e este imóvel possui um valor baixo que entra na legislação tributária estadual de Minas Gerais como isento de ITCD, nós conseguimos a isenção do imposto. Porém, na parte da cessão, foi necessário recolher o ITBI. Aqui na cidade que eu atuo e que eu fiz esse caso, o ITBI é de 2%, e foi necessário o recolhimento, pois se tratava de uma cessão onerosa. Se fosse uma cessão gratuita, iria cair na questão do ITCD. Então, feito o recolhimento do imposto, nós fizemos o inventário. Mas quando o cliente chegou no meu escritório para conversar, eu pedi a matrícula do bem. O meu cliente, ele é o cessionário, é a pessoa que adquiriu os direitos nesse inventário, e aí quando ele adquiriu, ele ficou responsável por toda a regularização, inclusive os dois inventários. Então, eu pedi ele a matrícula do bem. E quando eu li a matrícula, eu percebi que este imóvel rural, ele estava em condomínio com outras pessoas. E aí, para eu poder prestar o melhor serviço, eu falei assim, nós vamos sair deste condomínio, vamos abrir uma matrícula própria só para este imóvel e depois vamos inventariar. Então, aqui em Minas Gerais, não é em todos os estados que existem o Instituto da Extremação. Você precisa olhar o código de normas do seu estado para saber se é possível fazer a extremação. E depois eu vou trazer um vídeo para vocês explicando sobre a extremação. A extremação é como se fosse uma espécie de usucapião. Se você tem um tempo que você vive ali naquele local, que você tem a posse daquele local de forma individual, você consegue desmembrar daquele condomínio, abrindo uma matrícula própria para aquele condomínio, saindo daquele condomínio. E um dos requisitos é conseguir a assinatura na planta memorial descritivo de todos os confinantes, mas são os confinantes somente da sua área. Então, você consegue extremar, sair daquela matrícula de condomínio e abrir uma nova matrícula só com o seu imóvel. Então, o primeiro passo aqui foi fazer a extremação, a gente regularizou a matrícula e depois passou para o inventário em si. E neste inventário, foi conjunto, nós fizemos 2 ITCD, isenção nos dois, e depois, na mesma matrícula, fizemos o inventário e a cessão de herança. Então, eu vou abrir aqui para vocês como ficou a minuta dessa escritura, para que vocês tenham experiência e conhecimento sobre esse assunto. Então, aqui está a escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de o nome da pessoa. Eu restringi aqui os dados sensíveis para que vocês pudessem conhecer essa minuta. Então, aqui começa com a data, o local onde é o cartório, o endereço, e-mail, os outorgantes. Aqui depois já vem a procuradora, que sou eu, a advogada, que sou eu também,
E aqui, devidamente assistido por seu advogado, acima nomeado, foi-me requerido que seja feita inventário e partilha dos bens deixados em razão dos falecimentos de as duas pessoas, porque aqui, igual eu falei, é um inventário conjunto, então vai ser uma escritura única para o inventário das duas pessoas. E aqui os autores da herança, vai colocar quem são os filhos e que aqui, ó, o falecido deixou a viúva, colocou que qualificou ela e tantos filhos, e colocou os filhos que ele teve com a viúva. Estes filhos, estes herdeiros que foram qualificados antes, eles não eram filhos da viúva, eram filhos somente do falecido. Então, fez uma separação, colocando primeiro quem era filho e quem era depois filho só dela, porque haveria diferença na partilha. Aqui falando sobre a existência de testamento. Sobre a existência de testamento, a gente tem o site que chama SESEC, onde você vai pedir uma certidão falando se existe ou não testamento. Então, você paga uma taxa e pega essa certidão que vai falar sobre a existência ou não do testamento. E essa certidão ela é imprescindível para fazer o inventário extrajudicial da nomeação do inventariante. Nesse caso aqui, o próprio cessionário, ele foi o inventariante. Ele era o inventariante nesse caso. E aqui dos bens, descreve os bens, era um único imóvel, descreveu ele todo com sua matrícula nova, após a extremação, né? Nós fizemos a regularização dos débitos. Aqui fala que eles não deixaram dívidas, das obrigações também nenhuma, e da cessão dos direitos hereditários. Então, vocês podem perceber que é uma única escritura de inventário conjunto e concessão dos direitos hereditários. Então, quando eu levar essa escritura para o cartório, este imóvel ele vai ser registrado diretamente no nome do cessionário, que é quem adquiriu de forma onerosa os direitos hereditários destes dois inventários. Então, aqui explica toda a divisão e para quem foi passado todo o imóvel devido à cessão dos direitos hereditários. Depois aqui apresenta quais foram os documentos e certidões apresentados e outras declarações. Declarações do advogado, explica sobre o ITCD. E aí, gente, o ITCD eu já expliquei a vocês que foi isento pelo valor do imóvel e por ser um único imóvel que pertencia aos falecidos, né? Só tinha um imóvel no espólio e aí o valor dele entrou na isenção do ITCD. Então, aqui, toda a questão do inventário e da cessão, ela já veio em uma única escritura. Eu espero que essa experiência tenha sido aproveitável para vocês, algo diferente para vocês, e que se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, pode me procurar lá no perfil no Instagram, Modo Advogado. Eu posso também mandar esse modelo de minuta para que vocês leiam e tenham mais interação com ele, mais intimidade com o documento, para quando chegar a sua vez de estar na prática, ser mais fácil de mexer. Então, eu te espero lá no Instagram, Modo Advogado, para que a gente possa discutir outras questões. Lá tem muita novidade, lá tem muita questão sobre direito sucessório e vocês podem mandar também suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até mais!